Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai debater o projeto de lei aprovado aqui na Câmara em definitivo que autoriza o repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a organizações da sociedade civil, com projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Recursos que são captados anualmente por meio de destinações do imposto de renda, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, que optam por direcionar parte do imposto devido a projetos sociais voltados à infância e adolescência. Qual que é o impacto desta aprovação e como garantir a correta aplicação dos recursos? Bom, para discutir o assunto, eu recebo aqui no estúdio a vereadora Débora Palermo, ela que é presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes e também da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, a Regiane Alves Costa Faian, que é coordenadora de projetos e mobilização de recursos da Casa da Criança Paralítica, e a Fabiola Cavalcante, que é gerente de mobilização de recursos e comunicação da ONG Centro Promocional Tia e Leide. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereadora Débora Palermo, começo com a senhora que votou a favor deste projeto aqui na Câmara de Campinas. Nós tivemos discussões durante reunião ordinária. Qual que é a importância para a cidade de Campinas? Qual que é o impacto que isso traz? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Boa tarde, Regiane, Fabiola, todos que nos assistem. Essa votação e essa captação e esse fundo é de extrema importância para a continuidade do trabalho das OSCs que atendem essas crianças e adolescentes. Através dessa captação de recursos de pessoas físicas e jurídicas, e eu gosto muito, Gabriel, de salientar, porque a maioria das pessoas não sabem que elas podem fazer a doação do imposto de renda, até 1% de pessoa jurídica e até 6% de pessoa física. Na declaração de imposto de renda, tem que ser a declaração completa, não pode ser simplificada. E esse dinheiro não vai para o governo federal, ele fica no município e vai para o Fundo da Criança e Adolescente, que faz essa captação e mantém essas OSCs trabalhando, atendendo essas crianças e adolescentes, principalmente em áreas de vulnerabilidade. Então, é um projeto de extrema importância, foi votado por unanimidade por todos os vereadores, porque a gente sabe da importância dele para manter o trabalho dessas OSCs que fazem com excelência, atendendo nossas crianças e adolescentes todos os dias, não só as crianças e adolescentes. Importante também falar que essas OSCs, elas atendem essas crianças e adolescentes ali presencialmente, mas elas fazem o atendimento às famílias também, né, que estão em vulnerabilidade, atendendo os pais, orientando, vendo as necessidades e atendendo também. Então, é um trabalho social muito importante. Ótimo, e sobre este trabalho, então, eu converso com a Fabiola Cavalcante. Muito obrigado desde já pela disponibilidade do seu tempo. Primeiramente, qual que é o trabalho que é realizado, né, pela ONG, a Centro Promocional Tia e Leide? Existe um público-alvo? Quais são as dificuldades? Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Obrigado pelo convite e também agradeço a presença das minhas colegas, né, Débora e a Rê, por estarem aqui. Então, o CPTI, né, é uma instituição de assistência social. A gente trabalha na promoção e garantia de direitos de crianças, adolescentes e grupos familiares da região norte de Campinas, a região ali de Aparecidinha. E lá a gente beneficia mais de 500 crianças, 800 famílias no atendimento direto. Indiretamente a gente atende mais de 3.500 pessoas. O CPTI tem um trabalho desde a sua origem, né, muito voltado aí para as crianças, né, daquele território. Ele nasce, né, com o nome da organização Centro Promocional Tia e Leide. A Leide, né, uma pessoa que então foi para esse território aí, território de ocupação, né? E fez esse acolhimento das crianças do início para que os pais e as mães pudessem sair para trabalhar e tivessem um lugar para ficar. Então a gente acredita muito na potência do trabalho das crianças e do adolescente que a gente faz desde o início, né? Na organização, no contraturno escolar.
desenvolvendo esses projetos socioeducativos. E só com o recurso que a gente tem, né, falando já dos desafios, da assistência social, que frente, né, comparado com educação e saúde, ele ainda é muito precário, né, para o desenvolvimento. Se a gente fosse ficar só com esse recurso, a gente faria um trabalho muito básico, né? A gente quer potencializar, oferecer uma qualificação melhor para essas crianças, né, que vêm desse território aí de muito risco social, né? A gente tem questão de drogas, questões de questões sociais muito complexas, né? E esses projetos ajudam a gente a qualificar e desenvolver um trabalho melhor, garantindo oportunidade frente a esse cenário que a gente vive ali no território. Então, isso é extremamente importante, né? Todo esse apoio e essa continuidade, agora essa legislação firmada aí, né, do Fundo da Criança e Adolescente. Ótimo. Regiane Faian, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com o nosso programa e também, primeiramente, né, como que é realizado o trabalho da ONG, as demandas, os desafios existentes. Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Obrigada, Gabriel. Obrigada, vereadora Débora Palermo, pelo convite. E é um prazer estar aqui com a Fabíola do CPTI, uma instituição que realmente é bem forte ali na região. A Casa da Criança Paralítica é uma instituição que existe há 71 anos. Ela foi criada para atender crianças com poliomielite, mas com a erradicação dessa doença devido à vacina, então olha a importância da vacina, passou a atender crianças com deficiência física no geral. Nós recebemos recurso público, então nós fazemos parte da rede SUS. Atualmente são atendidas 420 crianças com deficiência física do município. Então, quando um pediatra, um profissional desconfia que aquela criança possa ter uma deficiência física por conta de atraso na sua mobilidade, né, no seu desenvolvimento infantil, o encaminhamento é realizado via centro de saúde para a instituição. Então, é feita a reabilitação com uma equipe multiprofissional, tá? Psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, enfim, é uma gama de profissionais, além de atendimento médico. É extremamente importante esse tipo de atendimento a essas crianças para que elas consigam se desenvolver e ser incluídas na sociedade. Então, este é o nosso foco, que elas tenham autonomia, sejam incluídas. E como a Fabíola trouxe, hoje os recursos públicos representam para a gente cerca de 30% apenas da nossa receita. Então, existe uma tabela, né, SUS, principalmente recurso público. Nós recebemos recurso público pela saúde, pela assistência social e pela educação. Mas essa tabela SUS, por exemplo, ela tem um recurso, um valor específico para cada atendimento que não é atualizado há 17 anos. Então, nós precisamos ter outras frentes de captação, né, outras frentes de receita para que a gente consiga atender com qualidade, consiga inovar para atingir o nosso objetivo maior. Portanto, a destinação de imposto de renda é uma fonte extremamente importante. É importante trazer também que é um projeto que ele é complementar, que ele busca inovar e qualificar o serviço, tá? Então, atualmente, já chegou a representar até 14% da nossa receita, tá? Nós também temos hoje, por exemplo, negócios sociais, que são 2 bazares, que representam 14% da nossa receita. Temos doações de pessoa jurídica, pessoa física. Então, essa diversificação da fonte de recursos é extremamente importante para a saúde financeira da instituição e para que a gente consiga sobreviver. E é um trabalho importante porque no jornal Câmara Notícia, né, que eu apresento, a gente já falou também sobre este bazar, o Toninho também já mandou vídeo aqui pra gente, então é muito importante, né, esse trabalho que é realizado aqui na cidade de Campinas. Fabíola e Regiane, né, o que muda com este projeto que autoriza este repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a organizações da sociedade civil, lembrando, né, projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como é que era no passado e o que muda com esta aprovação agora? Eu acho que é importante contar um pouquinho deste rito, né? Então, primeiramente, é uma normativa federal, né, que é instituída, então as pessoas jurídicas podem destinar até 1% do seu imposto devido e as pessoas físicas até o final de dezembro podem destinar até 6% do seu imposto de renda para o Fundo da Infância. E agora, no ato da declaração de imposto de renda, então de janeiro até o final de maio, podem destinar até 3% para o Fundo da Infância e 3% para o Fundo do Idoso. Tá? É importante trazer também
que as destinações de imposto de renda para pessoa jurídica, então 1% é fundo da infância, 1% é fundo do idoso, aí você tem a Lei Rouanet, que é o da cultura, esporte, reciclagem, enfim, as empresas elas podem destinar até 12% do imposto devido. Tá? Em relação ao Fundo Municipal da Infância de Campinas, a gente ficou, então, em 2022, a gente teve uma paralisação, não era possível fazer essa destinação para os projetos das organizações da sociedade civil, e sim apenas para o fundo, o que impactou bastante. Tá? E aí volta em 2023, então em 2023 tivemos 40 dias para fazer essa captação no final do ano, então é um período muito curto também para isso. Em 2024 nós tivemos então 4 meses para fazer essa captação. Este ano, então, a gente teve essa possibilidade, né? Tá um pouco mais rápido, nós já estamos com o projeto aprovado, todas as instituições, então é possível já iniciar a destinação de imposto de renda. Em relação ao rito, então, como que é? A gente apresentou um projeto ano passado para o fundo para o CMDCA, Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Eu digo as organizações da sociedade civil. Aí eles fazem uma avaliação criteriosa, se aprovado, então, está apto a fazer a captação de recursos. Então, nós começamos a captar com pessoa física, pessoa jurídica, até o final do ano passado. E aí, então, a gente sabe o montante, né? Então, cada organização, quanto captou, cada projeto que foi captado, vai para o poder público, né? E, enfim, via gabinete do prefeito, vem para a Câmara dos Vereadores para que eles possam aprovar. Tá? Então, é um ritual. E este ano, então, foi mais rápido. Então, agradecemos toda essa mobilização para que a gente consiga já iniciar essa captação desde o final, né, do mês passado. Fabíola, quero ouvi-la também sobre a Tileide. Sim, e eu acho que foi um ganho para o município de Campinas, né, e principalmente quando a gente pensa na proteção das crianças e adolescentes, que é o nosso objetivo, né. A gente que está bastante envolvido aí no Conselho, né, da Criança e Adolescente, a gente sabe o quanto isso foi uma luta, né, e assim, a gente teve prejuízos, né, projetos sendo interrompidos, né, ao longo desse ano aí, eu não vou repetir, mas que a Regiane já trouxe para nós, né, e o quanto a gente tem aí de perda, né, num público tão sensível, a gente falando aí das organizações que fazem todo um trabalho, um esforço, né, de captação, né, mas esse ganho, ele chegou devido a muita luta, né? Eu queria dizer que isso foi, assim, um esforço. Teve anos, inclusive, que a gente achou que a gente ia perder, né? Em Campinas, não sei se todos sabem, né? Mas de todo o recurso que é captado, né? Que as organizações captam, 80% do que vem para o projeto, ele fica para o projeto da própria organização. E 20% desse recurso, ele fica para o fundo. Então não é 100% para a organização. Não. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente tem uma discussão, né? Algumas organizações com um pouco mais de potência conseguem captar mais, mas o benefício, ele vem para o município como um todo, né? Porque 20% desse recurso também fica no fundo e pode ser direcionado para as necessidades, para as emergências, né, que o fundo também tem. Então, é um benefício que vem para todo o município, né? As organizações conseguem qualificar, conseguem desenvolver melhor o trabalho com o público, né, dessa infância, e também você tem Campinas, né, sustentando toda uma questão dos outros projetos, as outras necessidades, né, e a própria Débora esteve muito de frente nessa luta. Eu acho que, assim, vale destacar, né, o trabalho que ela fez foi extremamente importante. Teve anos, assim, né, sabe, assim, a gente estava muito desanimado porque falou, isso não vai superar, então isso é um ganho, né, eu acho que, assim, a gente tem que destacar essa importância e o quanto isso fica para Campinas, né. Eu acho que, assim, a infância está aí de uma forma ou de outra sendo garantida, né? No mês aí que a gente está de maio, que inclusive a gente fala, né, do 18 de maio, né? Aí do combate, enfrentamento, né, às violências, né? Questões sexuais contra criança e adolescente, né? A gente não pode esquecer, né, que a gente precisa estar sempre cuidando e protegendo as nossas crianças, né? Essa porcentagem é adequada, Débora? 80% então para as ONGs e 20% para este fundo? E é importante isso que a Fabíola explicou, porque quando houve a resolução que impedia de direcionar, porque antes podia direcionar, por exemplo, eu queria mandar para o Boldrini. Porque a gente tem que pensar que não adianta, existe o mundo real e o mundo ideal.
Eu sempre digo isso, não adianta. O mundo ideal seria que todo mundo tivesse consciência, mandasse para o fundo administrasse a distribuição e tal. Mas o mundo real é o seguinte, o empresário, ele quer mandar, ele quer direcionar para uma empresa que ele conhece o trabalho. Onde ele vai colocar o logo dele, onde ele vai aparecer. Isso faz parte do... Não adianta a gente querer lutar contra isso. Sim. O que aconteceu? Quando impediram isso, nós perdemos muita captação. As OSCs chegaram numa situação muito séria em Campinas. Foi uma luta assim, das OSCs, de todos nós, para que a gente conseguisse que essa resolução caísse, para que pudesse, de novo, ser indicadas as OSCs que a pessoa quer fazer a doação. Por quê? O potencial de captação de algumas OSCs grandes é muito grande, frente a algumas pequenininhas que não têm potencial nenhum. Nem tem pessoas que conseguem fazer esse trabalho de captação, não tem um efetivo para isso. Então, o que acontece? Hoje, do total geral que é feita a captação, 80% fica para quem fez a captação daquele recurso e 20% fica para o fundo. E esse 20% que fica no fundo mantém essas OSCs menores, que são fundamentais também na proteção da criança. E que muitas vezes não tem força para conseguir aparecer. Exatamente, não consegue ter uma equipe de marketing, não consegue ter uma equipe que vai ficar ligando, que vai visitar as empresas. Estão ali no dia a dia trabalhando muito para atender as crianças e não consegue ainda ter isso. E outras que são maiores, que já tem uma equipe maior, consegue fazer isso. Então, foi muito bom que voltou a poder direcionar. Nós conseguimos em um prazo pequeno, né? Foi um prazo curto, 5 milhões da captação. Tá. Né? Esse é o máximo. Não, foi o que nós conseguimos captar agora em 2024, nesse prazo pequeno. O potencial de captação de Campinas, que eu tive conversando com o pessoal da Receita, que vem até dar uma palestra, que eu vou convidar o pessoal até para vir, 176 milhões. Nossa, olha a diferença. De potencial de captação. De dinheiro que ficaria na nossa cidade, ou no fundo da criança, ou no fundo do idoso, para investimento em políticas públicas para a criança ou para o idoso na nossa cidade. E a maioria da população não sabe disso. Por favor. Eu acho que é importante trazer esse número, então, que você traz deste ano de 2024, e cabe ressaltar que em 2021 a captação foi cerca de 11 milhões. Sim. Então, quando você dá uma pausa em 2022, aquela empresa entra em contato com a instituição, olha, eu gostaria de destinar o seu projeto. Eu não tenho projeto aprovado, mas pode destinar para o fundo da infância. Não, eu quero destinar para onde eu sei que vai esse recurso. E agora a gente vem para 2024 com este número, menos da metade do que já foi captado. Então, é importante ressaltar que este período que a gente ficou sem poder fazer essa captação, sem poder apresentar os projetos para as empresas, principalmente, realmente resultou numa perda significativa para o município. E a perda não é só para a organização da sociedade civil, a perda é principalmente para essa criança e para esse adolescente, que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam fazer o seu tratamento oncológico ou de reabilitação. A gente está falando muito sobre essa questão dos anos e nós tivemos uma pandemia, né, de 2020 até mais ou menos 2022, 2023. Houve muita perda neste momento? Vocês conseguiram, tinha essa questão dos projetos aprovados ou como muitas áreas houve uma pausa também? Como é que funcionou as duas ONGs neste período de pandemia? A gente teve que rebolar e fazer as mudanças, os ajustes, né? No período da pandemia, eu acredito que foi o período que, falando da assistência social, que as organizações foram vistas, né? Porque a gente acabou fazendo um trabalho que não é da assistência social, que é ser assistencialista, né? A gente garantiu que essas famílias que estavam, né, nos territórios aí de vulnerabilidade e periferia tivessem minimamente alimentação, os produtos de higiene e limpeza, as suas necessidades básicas atendidas. Como assistência social é um serviço, né, contínuo, né, a gente não fecha as portas, mesmo durante a pandemia a gente continuou prestando o atendimento para essas famílias e para essas crianças do território. Então, assim, o serviço não interrompeu e a gente teve que fazer um grande esforço para poder manter, né? Porque, assim,
assistência que tem o menor recurso, né? Sem projetos, a gente, então, perde a qualificação. E teve uma mudança de chavinha, né? A gente teve que trabalhar muito também nessa mudança de que a gente veio para o mundo digital, né? Vocês lembram disso, né? E se adaptar a essa nova forma frente à realidade, sendo que a gente está falando de uma população que muitas vezes não tinha acesso a um celular, a um computador, né? Então foi um esforço. Então, por exemplo, no CPTI, a gente teve inclusive um cuidado de montar alguns kits, né? Que a equipe saía de educadores, assistente social, equipe técnica, né? E levava nas casas dessas famílias para que minimamente eles tivessem um momento ali de uma qualidade, né? De um trabalho, né? Mas assim, foi muito difícil, porque a gente está falando aí que os recursos diminuíram muito e a população tinha uma questão aí de sobrevivência, gente, né? De passando fome, né? Então, foi muito difícil, assim, né? Acho que a gente começa devagarzinho a superar, mas foi um período aí bem complicado, né? Jana, quero ouvi-la também e falar se existe um reflexo ainda hoje. Tá. De fato, no período da pandemia, quem realmente conseguiu apoiar para que essas famílias conseguissem se alimentar foram as organizações da sociedade civil. Então, o terceiro setor, ele se destacou, ele foi forte, as suas equipes estavam no território, fazendo atendimento pelo telefone, online, indo até a casa das famílias, enquanto você tinha os serviços públicos ou centros de saúde focados, né, para atendimento às pessoas que tinham Covid, ou CRAS, CREAS também, ali que não podiam sair, não estavam conseguindo atender essas famílias. Então, é extremamente importante destacar. Inclusive, a Casa da Criança Paralítica, ela não podia receber os atendidos lá, mas a equipe ia para fora. Ela foi o ponto de vacinação da região sul. Então, nós abrimos as portas para que a saúde, né, o poder público pudesse colocar ali o seu espaço para vacinar os habitantes da região sul de Campinas. Então, isso também foi importante para poder fortalecer e a gente conseguir sair deste período. O reflexo em relação à parte de contribuições, de doações, houve sim. Então, a gente teve uma diminuição nos recursos públicos também, né, neste período, mas também houve um reflexo nas doações, isso é um fato. Embora grandes empresas olharam para as instituições, estavam vendo o trabalho que estavam fazendo e sim, destinaram, por exemplo, imposto de renda. Tá. Então, 2021 foi um ano extremamente importante para a captação de imposto de renda. Okay. Então, é importante também trazer isso. Quanto ao reflexo, ainda se vê reflexo? Sim. Principalmente no desenvolvimento das crianças. Então, né, o público que a gente atende, a gente percebe que houve um atraso no seu desenvolvimento, então aumentou o número de crianças que são atendidas, tá, por conta do atraso do neurodesenvolvimento. A gente percebe também no âmbito da educação. Há também uma falha enorme hoje, tanto, né, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, ensino médio, os dados já mostram isso. Então, sim, houve um impacto para a população, principalmente a população em situação de vulnerabilidade social. Sim. Eu queria ainda destacar que nesse período foi muito importante o relacionamento que as organizações tinham com seus parceiros, com as empresas, com as pessoas físicas, porque foram elas que se mobilizaram, a sociedade civil que se mobilizou para garantir realmente que essa necessidade que a gente estava vivendo naquele momento não fosse tão complexo, né, e tão agravante como foi, né. Então, acho que a gente precisa destacar, né, a importância e o valor nessa hora da mobilização da sociedade civil e do trabalho que as organizações tinham feito, porque se a gente naquele momento tivesse que correr atrás, né, de mobilizar uma empresa, um doador, a gente não tinha, né, e a gente recebeu, assim, uma quantidade enorme, né, eu acho que a gente tem que destacar, assim, só de um doador, mais de 1000 kits, né, para a gente distribuir para as famílias, então realmente isso foi um período, assim, que a gente tem que destacar a mobilização, mas pela força e o trabalho que a organização já vinha fazendo, né, não foi uma coisa que naquela hora, se a gente fosse correr ali, realmente a gente talvez ficasse descoberto e com o poder público com as suas limitações, suas dificuldades, porque realmente foi um cenário novo aí, né, que ninguém estava prevendo, né, então acho que isso foi uma questão, assim, que a gente precisa destacar e valorizar também, né, dos nossos parceiros, né, enquanto isso é importante. Débora, você foi conselheira tutelar, né, por muitos anos. Quando assumiu a presidência da Câmara de Campinas, também viveu um período dessa pandemia, fomos para o teatro utilizando máscara, então todo mundo precisou se adaptar. E foi um período muito delicado, né, para essas crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes estava próximo a um agressor, havia essa preocupação. Como é que você enxerga também essa importância das organizações
que não deixam as crianças ficarem na rua, que tem a questão do contraturno escolar, que apoiam a criança estar dentro da escola e na aprovação desses projetos para elas continuarem com esse trabalho. Na pandemia, a minha grande preocupação, como sempre, foram essas crianças, né? Porque a gente sabe que a violência, quando a criança está isolada dentro da casa, sem recursos de ir para uma escola, para uma OSC, onde ela tenha contato com outras pessoas, a violência aumenta. E nós vimos na pandemia os números da violência, tanto a violência de gênero e violência contra a criança aumentou muito. Sim. Né? Então, a pandemia ela prejudicou a sociedade de forma geral. Como a Regiane falou, a questão da educação, eu tenho acompanhado a perda do conteúdo e para conseguir essas crianças alcançarem isso, vá uns 20 anos, Gabriel. Foram perdas horríveis, né? Eu falo que a gente parece que foi um pesadelo, né? Que Sim. Graças a Deus passou, mas teve reflexo em toda a questão da saúde. Até hoje, a gente vê que a saúde agravou muito. Os hospitais até hoje ainda estão em superlotação, todos, né? O pessoal fala de hospital público, mas não é só o público, né? Eu fui no hospital privado, esses dias eu fiquei 4 horas para ser atendida. 4 horas. Então, e todo mundo fala, depois da pandemia, a questão da saúde agravou e está demorando para conseguir estabilizar. A educação, para eles, das OSCs, foi um período muito complicado também, mas se não fossem eles abrir as portas e dar esse atendimento continuado, distribuindo os kits, a alimentação, eu não sei o que seria. Eu acho que assim, a assistência, principalmente o pessoal da assistência social, trabalhou e fez um trabalho que eu acho que a gente tem que... a saúde e a educação. Tanto que eu fui uma que briguei na questão do orçamento para aumentar o orçamento da assistência, porque eu falei, foram as 2 áreas mais afetadas. Sim. A saúde ainda tem um recurso, né, grande, de 22% do orçamento, mas a assistência social tem um cobertor muito pequeno. Sem a pandemia já era pequeno. Sim. E a minha preocupação é porque eu já sabia que pós-pandemia a demanda deles iria aumentar como aumentou da saúde pública, porque muita gente depois da pandemia não conseguiu mais pagar plano de saúde. Muitas empresas cortaram plano de saúde porque também sofreram perdas e estão tentando se recuperar. Então a pandemia ela foi, eu falo, assustadora e continua ainda tendo os seus efeitos, né? Sim. Que vai aí por um período. E aí, além da gente ter esse reflexo da violência, né, que ficou realmente, como a Débora trouxe, né, muito aumentada, né, isso ficou mais, apareceu em maior quantidade, porque as pessoas estavam em isolamento, né, a gente teve essa questão da saúde mental realmente, com uma questão que a gente até hoje não conseguiu superar, e a gente tem o público dos adolescentes, né, que tiveram a questão da evasão escolar, né, gente? A gente já tinha um público, esse público da adolescência, né, já é difícil aí, às vezes, manter na educação, na escola, né, e uma evasão. E as organizações tendo que fazer um trabalho, né, porque, enfim, educação básica, né, é fundamental para todo mundo, né? A gente, como assistência, tentando fazer esse trabalho, né, de fortalecer a importância, de fazer de novo a inclusão, né, no sistema e cuidando dessas questões da saúde mental, que a gente vê, assim, dentro da organização, assim, impressionante, né? E esse público, todos, mas assim, da juventude, né? Eu acho que teve um impacto, assim, significativo. E o reflexo também em relação às pessoas com deficiência, a gente percebe até hoje. Então, todo mundo teve que ir para casa. E a gente, por anos, lutou para que as pessoas com deficiência saíssem de casa. Tá. Quando todo mundo começa a retornar para o trabalho, para a escola, para os estudos, as pessoas com deficiência não retornaram. Então, volta para aquela segregação. E aí, vem de novo a importância das organizações da sociedade civil. Nós falamos, não, vamos atrás deles. Aí a gente criou um projeto, que é o Rede,
que o próprio nome já diz. Então, é uma equipe composta por assistente social, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, para fazer a busca ativa nos territórios de pessoas com deficiência. Ótimo. Então, vamos buscar essas pessoas, ver onde que elas estão, fazendo parceria com o Centro de Saúde, com o CRAS, e isso foi no começo de 2022, quando a gente percebeu que realmente não estavam retornando. E a gente encontrou várias situações extremamente graves, e até hoje, então, nós encontramos até agora, na busca ativa, cerca de 300 pessoas com deficiência. Então, o que a gente faz? Articula território, faz também com que eles tenham acesso aos seus direitos. Então, a gente viu criança de 3 anos que não estava na escola, não estava em local nenhum, não estava fazendo reabilitação, conseguimos trazer pessoas para ir para o mercado de trabalho, para ir para centro de saúde, fazer tratamento odontológico. Então, de novo, e a gente conseguiu isso em parceria com iniciativa privada. Olha a importância, as organizações da sociedade civil, elas têm um potencial enorme de inovar, de conseguir trazer soluções para problemas complexos. E uma das formas da gente conseguir inovar é como? Por meio de projetos via destinação de imposto de renda. Ô Débora, você antes do programa começar falou que você estava numa reunião com um determinado segmento, falou sobre este projeto que poderia, através do imposto de renda, determinar um percentual para as ONGs e esse pessoal não sabia. A Regiane está falando aqui de pessoas com 3, 4 anos que ainda não estavam nas escolas. Como que essa informação a gente consegue chegar até a sociedade para entender a importância e colocar isso em prática? Onde que está este ruído de comunicação que em algum momento ele se afasta daquilo que eu nem digo que é o ideal, mas que é o que deveria acontecer, que é o mínimo, que é ter acesso à educação, acesso a respeito às crianças e adolescentes? Eu acho que deveria ter uma campanha, sabe, Gabriel? Eu acho que a gente teria que ter uma campanha de ampla divulgação da questão da destinação do imposto de renda. Porque ele é de uma importância, assim, absurda. E todas as pessoas, porque eu falo disso para todo mundo, onde eu vou, eu converso, eu peço sempre, todos os anos, para fazer outro programa aqui, vou fazer no plenário um debate também, para dar divulgação. Porque todas as pessoas que eu falam, puxa vida, Débora, eu não sabia disso. Então, eu vou começar a fazer. Então, não é que a população tem uma excelente aceitação, porque sabe que o dinheiro, quem não quer que o dinheiro fique em Campinas? Claro. E seja investido aqui na nossa cidade. Todo mundo quer isso, né? Mas as pessoas não sabem que existe isso e depois muita gente tem dificuldade na hora de também, como que faz isso na declaração. Por isso que nós vamos fazer a capacitação aqui no plenário. Ótimo. Que o pessoal vem para ensinar a população e as OSCs como orientar as pessoas a fazerem essa destinação. Porque é simples, mas as pessoas precisam saber como que faz, né? Para garantir isso. E esse serviço de contraturno, Gabriel, que elas fazem, né, a TILED ou várias outras organizações, eu falo que ele é de extrema importância porque quantas crianças que eu atendia no conselho que falava, eu não quero mais da escola, mas queria ir no contraturno escolar. Tá. Porque às vezes a criança ela encontra um problema na escola, porque ela tem uma dificuldade de aprendizagem, ou porque ela não conseguiu fazer um vínculo, trocou de escola, e ela não consegue se adaptar, não está tendo uma adaptação fácil, mas ela continua indo no contraturno. E o contraturno, o serviço essa OSC, ela vai fazendo aquele trabalho de trazer a criança para a escola, de volta. Então, e essa criança não fica totalmente desprotegida, né? Ela está ali. Então, isso não foram inúmeros casos, que até que a criança conseguisse fazer ou ir para um psicólogo para ver identificar o que estava acontecendo, né? O que estava impedindo ela de querer ir para a escola, porque o natural é a criança gostar da escola, de querer ir para a escola, aprender, ter os amigos, a questão social ali, né? Mas muitos não queriam ir para a escola, mas queriam estar ali no... E aí a gente falava, mas para você estar na OSC, você tem que estar na escola. Então, a gente consegue fazer esse papel, eles fazem também esse trabalho muito importante para evitar a evasão escolar. Porque às vezes o adolescente, principalmente o adolescente, ele tem esse momento dele de querer sair, e aí a gente tem que fazer um trabalho em rede para que ele entenda a importância dele continuar na escola, e isso eles também fazem com excelência.
E aí a gente trabalha muito essa questão da convivência, né? E de trabalhar realmente esse fortalecimento para que a criança, para que o adolescente seja protagonista de fato, né? Para que ele possa ali ter um espaço no momento de roda, né? Dele falar, dele se colocar, promover atividades que façam sentido para ele, né? Então a gente faz muito esse trabalho de escutar também, né? A gente entende, sabe que tem algumas coisas que são importantes, a oferta, mas também dá espaço para que ele se coloque, para que ele traga, olhando todo esse contexto social, né? Então a gente faz todo esse trabalho de convivência, de fortalecimento, de escuta, né? Essa escutativa que hoje é extremamente importante, e mesmo a gente trabalhando de forma em grupo, né? Nessa metodologia da roda, né? A gente consegue trazer essas questões, como a própria Débora trouxe, né? E também ofertar esse apoio, né? Assim, socioemocional, né? Porque essas questões aparecendo de uma forma muito intensa, essa questão, né? De reforçar a importância da educação, e os próprios projetos que a gente vai desenvolvendo, vai apoiando, vai ajudando as equipes, né? Qualificadas, com conhecimento técnico específico, para que isso, porque na verdade é isso, é o trabalho em rede, né? A gente, né, as organizações de sociedade civil não fazem nada sozinho, né? A gente é uma rede que compõe educação, saúde, outros equipamentos, né? Os próprios da própria assistência, o CRAS, CREA. Então, assim, ninguém faz nada sozinho, mas a gente vai potencializando e abrindo esses espaços, né? E aí a gente vai vendo um resultado efetivo, né? De aproximação, de novo, de construção, né? E é isso que o trabalho da assistência social e das organizações, né? É importante também, Gabriel, falar, deixar assim muito claro para as pessoas que essa destinação não é só para contraturno, para serviço contraturno, mas na área de esportes, da saúde, né? Então tem a Sobrapar, que faz as operações crâniofaciais, que são as recomposição de deficiências, de má formação, tem o Boldrini, então tem a questão, todos eles fazem captação de recursos, né? Então não é só na área da assistência, área da educação, do esportes, da saúde, da assistência, faz da cultura, faz captação de recursos, que vai 20% para o fundo e 80% para quem fez a captação. Projetos multissetoriais. Isso, multissetoriais, várias secretarias. Regiane e Fabíola, na resposta anterior da Débora Palermo, ela falou sobre esse trabalho importante de orientação para as pessoas. Para quem está nos acompanhando, vamos supor que no momento que for fazer a declaração do imposto de renda, que eu ainda não fiz, por sinal, estou atrasado, mas eu quero fazer a minha contribuição, ou para a ONG Tcheleide, ou para a Casa da Criança Paralítica. Como que vocês ficam sabendo deste valor? Do meu valor específico, vocês ficam sabendo, ou chega um total, um montante para vocês? É bem importante falar, então, em relação à destinação de imposto de renda de pessoa física. Por quê? Ali, quando você fizer a sua declaração, o seu contador pode te auxiliar melhor, existe uma aba que você vai buscar o Fundo Municipal da Infância de Campinas e você vai destinar, então, seus 3%, né, para a infância. E pode destinar 3% para o idoso, então até 6%. Você faz o pagamento da DARF, pega o comprovante do pagamento. Neste momento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma declaração dizendo, gostaria que o recurso X que eu destinei, que eu declarei no imposto de renda, fosse destinado para o projeto, por exemplo, por uma infância sem barreiras da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Data, assina, e você tem que enviar essas documentações para cada instituição. Tá? Você pode entrar em contato com a instituição por telefone, por e-mail, entra pelo site. Então, no caso da pessoa física, existe um processo que precisa ser feito, tanto em dezembro quanto agora no ato da declaração. Você não tem como escolher o projeto ou a instituição ali no momento. Exatamente, no formulário. Então, tem este processo, mas, gente, é rápido. Né? É só você falar, gostaria que fosse destinado para o projeto X da instituição, o valor, e manda essa documentação, tá? Em relação, este é o momento agora. Mas as pessoas também, o que elas podem fazer? Elas podem fazer ao longo do ano a destinação, em dezembro também, é só agora que você não consegue, você pode fazer, você pode emitir um boleto. Então você entra no site, né, do Fundo da Infância, Fundo da Criança e do Adolescente de Campinas, você vai entrar naquele site, quero destinar recurso, você vai gerar um boleto para o projeto, aí você consegue escolher, mas agora, no ato da declaração, não tem este processo, tá? Empresas, como que é feito o processo?
também é neste site do Fundo da Criança e do Adolescente de Campinas. Você consegue ir lá, escolhe o projeto e a instituição que você quer destinar, e isso é mais fácil, né? Emite um boleto, pode ser transferência, mas o boleto é mais garantido. Fabiola, seria interessante, então, as pessoas que já conhecem, né, alguma instituição, conversar com elas para saber sobre esses projetos e, neste momento, então, da declaração do imposto de renda, você conseguir colocar lá o projeto e a instituição que é do desejo da pessoa. Sim, por isso que é importante, né, como a Débora falou, a gente tem uma campanha forte no município de Campinas, né, para que a população conheça todos os projetos que estão sendo, né, que foram aprovados, que foram chancelados, né, pelo CMDCA, para que ela possa acessar e se identificar para aquela causa que ela mais, né, tem ali afinidade, né? E a gente, as organizações, a gente também vai fazendo esse trabalho junto com, né, as pessoas físicas, com as empresas, orientando, explicando qual que é esse passo a passo. Como a própria Débora já falou, isso é muito simples, né? Para a pessoa física, né, tem essa etapinha adicional aí que tem que fazer a declaração, mas que a gente vai orientando, como a Regiane falou, é muito simples, né? E que depois você tem que mandar junto ali com a comprovação. Mas para a pessoa jurídica, ela já entra direto no portalzinho ali do fundo, né? E ela já seleciona, escolhe o projeto que ela tem maior afinidade e essa destinação já vai. Então, assim, é muito simples, né? A pessoa não tira dinheiro do próprio bolso, porque é uma destinação. Esse recurso que, se fosse no montante, como a Débora já falou, né? A gente não sabe para onde vai, mas se ela vem, ela fica no município de Campinas, né, você pode acompanhar os projetos, porque a gente tem tudo público, né, o que a gente desenvolve, né, então a gente escreve um projeto para aprovar, para ser chancelado, o próprio conselho monitora e acompanha o trabalho que a gente vem desenvolvendo por meio desses projetos, e a sociedade civil pode acompanhar, tanto as empresas como as pessoas físicas, pode visitar o projeto, pode acompanhar, pode saber o que está fazendo, né, e aí o CPTI, no caso, a gente faz essa orientação, um a um, com quem a gente vai conversando, com os doadores, né, com os destinadores, para explicar, mas é muito simples mesmo, não tem dificuldade, né? As etapas, assim, inclusive, no nosso caso, a gente tem no site, assim, de forma muito transparente, qualquer um que entrar lá consegue acessar e fazer. Também, Gabriel, eu gosto de orientar sempre, assim, as pessoas podem ligar, entrar em contato com os serviços que elas conhecem. Por exemplo, ligar lá no CPTI e falar, olha, eu quero fazer a destinação do imposto de renda, eu soube que existe essa forma, eu queria ajudar. Eles têm como ajudar, eles dão toda a orientação, um passo a passo. O CMDCA também, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, também tem equipe lá que pode também fazer isso. Então, se a pessoa tiver algum problema, alguma dúvida, e isso que a Fabiola falou é muito importante. É importante as pessoas saberem que ela não vai pagar a mais. Ela vai ou tirar bater do que ela iria pagar, ou se ela for restituir, ela declara o que ela vai restituir, mas ela continua restituindo o mesmo valor. Ela continua restituindo o mesmo valor que ela iria. Então, não perde dinheiro. Muito pelo contrário, a criança que ganha ou o idoso que ganha, a cidade ganha, né? Sim. Porque, no fundo, quando a gente fala de investir na criança, investir no idoso, nós estamos falando de uma sociedade, da nossa sociedade, né? Daquilo que vai melhorar para todos nós, né? Se a gente quer uma cidade melhor, uma sociedade melhor, a gente tem que achar meios de contribuir para que ela melhore. E eu acho assim, o idoso é no cuidado dele, na terceira idade, e a criança é na formação da criança. Não tem como, eu falo, isso é recorrente a minha fala, e eu me apoio muito no estatuto que fala que criança deve ser prioridade absoluta na destinação de recursos, nas políticas públicas. Por quê? Não tem outro meio de se transformar uma sociedade se não for investindo nas crianças, na formação desse cidadão, para ele ter consciência do que é cidadania, do que é direito, do que é dever, e ser um cidadão que vai exercer uma cidadania plena. Daí nós vamos saber, ele vai saber votar, ele vai saber exigir, mas ele também vai saber o que é papel dele perante a sociedade, para ele contribuir. Então, não existe outro caminho se não é pela educação, se não é investindo na primeira infância. Regiane e Fabiola, a gente está falando que a Débora vai fazer um trabalho aqui no Legislativo, então, para poder comunicar, informar as pessoas deste passo a passo. A gente está falando que poderia ter uma campanha municipal para ajudar as pessoas, poderia ser estadual, federal também, com mensagens na televisão, no rádio, enfim.
Mas as ONGs também conseguem fazer esse trabalho ou é de formiguinha, muito pouco, 1 a 1, teria que ser realmente algo mais nacional e municipal? As organizações, né, como a gente que já vem trabalhando, né, que tem uma estrutura, a gente consegue fazer dos seus próprios projetos, né? Mas imagina uma campanha que a gente tivesse, né, forte no município, né, eu estou falando porque a gente está aqui em Campinas, né, que ele ganhasse força e que essa arrecadação que a gente falou num ano extremamente importante de 11 milhões, duplicasse, triplicasse. Imagina o quanto a gente teria aí de outras crianças, outros adolescentes, né, com seus direitos garantidos, né, olha a qualificação que a gente poderia ofertar. Né? Então, eu acho que a gente sempre tem esse espaço quando você faz, né? De uma forma mais ampla, né? No nível municipal. Mas sim, as nossas organizações a gente consegue fazer, a gente já tem uma rede, né, de relacionamento que a gente já construiu, a gente divulga, né? A gente faz as captações, a gente até consegue, né? Mas se a gente tivesse isso potencializado numa campanha municipal, o impacto para Campinas e para os nossos próprios projetos, mas para outros, né? Eu tenho certeza que isso, como a própria Débora falou, a potência e o número que a gente poderia arrecadar, né? Eu acho que a gente não consegue nem imaginar ainda dessa ordem de grandeza, né? Se a gente tivesse realmente um trabalho. Mas tem que ser um trabalho forte, né? Porque a gente faz o de formiguinha mesmo, como você falou, né? Tá. E aí, assim, eu acho que ao longo do ano, como a destinação de pessoa física, ela pode acontecer ao longo do ano. Algumas empresas, inclusive, fazem destinações trimestrais, elas nem esperam no fim do ano. Então, essa campanha tem que ser uma campanha meio permanente, né? Acho que não dá para ser só esses momentos, em outubro, novembro, ou agora perto, que ainda é pessoa física. Eu acho que ela tinha que ser permanente, todo mês, sabe? É a coisa de lembrar, sabe? Né? Se não é visto, você não é lembrado, né? E é isso, a gente tem que ir reforçando. As pessoas saberem, inclusive, que isso é uma destinação, que isso não sai do próprio bolso, quanto isso beneficia, talvez até conhecer um pouco mais, né, o próprio conselho, né, o próprio poder público, mostrar quais são esses projetos, para que, então, inclusive, a sociedade entenda os impactos e o resultado que isso traz, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para construir e caminhar para visibilidade. Só em Campinas, a gente está falando de um universo de cerca de 60 mil empresas. Mas se a gente olhar as grandes, médias e grandes empresas, são mais de 1.200, né, que tem, então a empresa tem que ser lucro real para fazer essa destinação. E quantas de fato destinam? São poucas, pouquíssimas. E o que a Fabíola trouxe? Então, as organizações da sociedade civil, elas fazem de duas formas. Ela tem os captadores, que então fazem a prospecção dessas empresas, entram em contato, marcam visita, reunião, para poder apresentar o seu projeto, a sua organização, né? Mas com uma campanha, você atingiria um público muito maior. Cada organização faz a sua campanha, mas se a gente tivesse uma campanha macro, se o município ou o próprio Conselho da Criança e Adolescente, que já fez no passado uma campanha, a gente conseguiria atingir um número muito maior. Então é importante ser também, né, de momentos, espaços como esse, TV Câmara, outros espaços, jornais, TVs, para que a gente possa levar essa informação. Isso é muito importante também. Ótimo. Para quem está nos acompanhando, quando vocês falam de projetos, vou apresentar um projeto para receber um recurso, vocês conseguem dar exemplos de o que são esses projetos para vocês receberem os recursos e conseguirem desenvolver aí as atividades? Sim. É importante trazer, então, que existe o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, existem os conselheiros e membros que fazem parte de cada comissão. Então, é feita uma resolução, né, apresentada no Diário Oficial do município, para que as organizações possam apresentar seus projetos. E ali você pode escolher, como a Débora bem disse, qual que é a área que você quer atuar. Eu quero um projeto na área da educação, da saúde, da assistência, cultura, enfim, esporte, e você então apresenta o projeto. Esta comissão, estes conselheiros vão analisar. Tá? Então, analisam o projeto, precisa fazer ajuste essa aqui, acolá, e aí, então, de fato, é aprovado e é divulgado, tá? Que é o momento que estamos agora. E aí, você, então, pode começar a fazer essa captação. Em relação aos projetos, a Débora já citou, então, são projetos que podem qualificar ou inovar nos serviços. Então, tem projetos no âmbito da assistência social, que é para quê? Para você conseguir trabalhar para fortalecer vínculos, para conviver, né? São projetos complementares. No âmbito da saúde, cada um vai ter o seu projeto. Então, você pode ter um projeto também, como o da Casa da Criança Paralítica, que é um projeto para você conseguir trabalhar crianças de 0 a 6 anos, tá?
trabalhar com este público. Então, cada organização vai apresentar o seu projeto, né, de relevância, e aí sim está apto para captar. Fabiola. E aí vou dar um exemplo, né, como a Regiane já explicou, do CPTI, né? Esse último a gente escreveu o projeto que é o Metamorfose, que ele é direcionado para os adolescentes, né, de 14 a 18 anos. Qual que é a qualificação dele, né? É trabalhar essa faixa etária da adolescência, né? Preparando para o mundo do trabalho. Mas preparando como? Entendendo que hoje a gente tem o público, né? Dessa periferia com muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho, de fazer uma formação, de uma educação, né? A questão da saúde mental, né? A evasão escolar. Então, não é só a formação em si, mas todo esse trabalho que a gente qualifica, porque daí a gente tem profissionais, a gente pode trabalhar trazendo profissionais para dentro, para qualificar, para trazer novos conhecimentos técnicos, levar para visitar empresas, porque a gente tem uma questão, dentro das organizações a gente fala, né, pelo menos o nosso lá, né, o transporte, né, para levar, né, a oportunidade para não ficar só ali, às vezes, no próprio convívio, né, do próprio território, né, sair para outros espaços, para outras empresas, para outras atividades, né, você ampliar esse universo, né. Então, no nosso caso, a gente fez essa escolha, mas a gente já teve o projeto de biblioteca, outros projetos que vão qualificando, né, aquilo que a gente entende que é importante naquele momento para aquele público que é da infância, né, da criança e do adolescente. Ótimo. Débora Palermo, tem uma lei federal 14.692 de 2023, ela alterou uma lei de 1990 que permite, né, o contribuinte a indicar o projeto que vai receber a destinação de recursos entre os projetos aprovados por Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. E me chamou a atenção, nessa lei federal, um artigo que diz: o tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos poderá ser de 2 anos, prorrogados por igual período. Não é muito tempo, não? Porque a destinação ela é urgente, né? Eu acho. A gente sempre trabalha para que... Eu acho que foi até uma pauta que nós trouxemos aqui, um debate na Câmara, porque as OSCs, elas precisam captar e elas precisam desse dinheiro. Não dá para ficar também parado lá no fundo, né? Então, eu falo que eu sou uma chata sumida, viu, Gabriel? O pessoal já sabe. Então, eu estou sempre cutucando, mandei recentemente um requerimento lá para o Fundo do Idoso, sei que tem 10 milhões lá e e quando vai sair o edital? Porque o idoso está precisando de políticas públicas. A população idosa está aumentando muito e a gente precisa avançar nessas políticas públicas. A questão da criança também, eu acho assim, a captação foi feita, ver o que cada um, a parte de cada um e agilizar a entrega, porque eles dependem disso para continuar esse trabalho, né? Então, eles fazem esse trabalho de captação e precisam desse dinheiro para continuar, né? Então, é muito importante que seja rápido, seja rápido. No caso dessa lei que você cita, especificamente essa parte, o que ele traz? Então, entre a aprovação e a captação, pode levar até 2 anos, ou seja, você pode levar até 2 anos captando o recurso. Tá. Agora, para você conseguir que este recurso chegue até a instituição, não pode levar 2 anos, tá? Então, você tem municípios, aqui realmente da região, que em até 3 meses já repassa esse recurso, o que é um pouco diferente aqui do município de Campinas. Então, só para você ter uma noção, o recurso que foi captado em 2023, ele só foi repassado às organizações em janeiro de 2025. Nossa. Tá? Então, isso levou mais de 1 ano. Isso impacta? Lógico que impacta, porque você tem aquele destinador que quer destinar para o seu projeto, ele quer ver o projeto acontecer, ele quer acompanhar. E quando você diz para aquele destinador, para aquela empresa principalmente, que tem uma área de responsabilidade social que acompanha, olha, o recurso ainda não caiu, então a gente não consegue iniciar o projeto. O que acontece? Ele não vai destinar de novo. Por quê? Poxa, eu destinei em 2023, agora só em 2025 que você está realmente executando. Então, assim, são coisas distintas. Então, pode captar no período de até 2 anos, mas a destinação ela tem que ser rápida, né? Ela tem que ser eficiente, né? A gente faz o nosso papel, a gente apresenta o plano, o projeto, tudo dentro de um prazo. Então, é importante que tenha esse senso aí de agilidade, né? Para que a gente consiga executar o projeto. Fabiola, mais de 1 ano é muito tempo, né? Muito tempo, até porque quando a gente escreve um projeto, depois de 1 ano, muita coisa às vezes até ali já mudou, né?
Os Sim. recursos que a gente tinha planejado depois de um ano já é outro, né? Então a gente faz um planejamento dentro das organizações, né, também. Então não dá pra gente fazer a escrita e ter todo dois anos, né? E assim, isso que a Regiane falou é extremamente sério. A gente teve empresas que escolheram não mais aportar por um período no município de Campinas. Gente, a gente está perdendo para o município, não é para os nossos projetos, é para Campinas, né? Então, assim, é a importância, né, de que a gente tenha, né, esse processo acelerado para garantir de fato que aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente desenhou, aquilo que a gente orçou, e para quem fez a destinação, ele também vê essa transparência, essa seriedade, né? Porque senão a gente vai continuar tendo perdas no meio do caminho, né? E eu gostaria aqui de destacar que, como eu disse, existem os conselheiros, existem comissões. Existe a comissão de legislação do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, da qual eu faço parte, o CPTI também faz parte, e outras organizações da sociedade civil. O que a gente fez? A gente começou a atuar nesta comissão justamente para que a gente pudesse construir juntos. Então tá, não adianta a gente só ficar, poxa, não repassou, poxa, tá demorando, então vamos lá construir. Né? Então, a gente está nesse processo, a gente já conseguiu, então, a maior celeridade este ano, tanto que os projetos já estão aprovados para captação, né? É um tempo muito melhor do que nos anos anteriores, e a gente está num processo agora de trazer inovação neste formato de apresentação de projetos. Por quê? Hoje é via resolução. Então, se apresenta, tem todo um processo que é um pouco mais demorado. A gente quer fazer um edital para que esse edital seja válido por 3 anos. Isso vai dar maior celeridade. Então, a gente já fez uma proposta, uma minuta do edital, já está com o executivo, para que, né, a parte jurídica possa analisar, para que a gente consiga, então, soltar este edital ainda este ano, para que ano que vem a gente comece o ano captando. Sim. Porque já teve uma vacância agora deste ano, né, até final de abril, enquanto a gente poderia começar a captação desde janeiro. Com o edital, então, trazendo maior inovação, como grandes municípios fazem, como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Campinas, é um grande município, né, um município que tem muita gente com muita sabedoria, universidades, então a gente também está com essa proposta de ter um edital para Campinas a partir do ano que vem. E tem outra coisa que eu queria destacar que é extremamente importante, né? Que às vezes isso a gente também tem que mudar um pouco o jeito de pensar, inclusive às vezes até dos próprios destinadores, né? Projetos, eles não conseguem, às vezes, o início, meio e fim dele, às vezes a gente resolver no período de um ano, né? Então a gente tem batido também muito nessa tecla de vamos pensar projetos com período e uma continuidade um pouco maior, porque às vezes, assim, alguns destinadores, algumas empresas, eles têm expectativa que a gente faça uma transformação gigantesca em um ano, né? Então se a gente pensar que uma transformação leva tempo, a gente está falando de gente, né, de ser humano, né? Então vamos pensar em projetos de longo prazo, de 2, 3, né? Tem momentos até que eu sugeri, por que não 5 anos, né? Então, a gente também precisa pensar e construindo a partir das necessidades do próprio território, da própria comunidade, né, das organizações. Se a gente quer realmente um projeto de impacto que ele traga resultado, talvez ele também precise ter um período maior, que claro, ano a ano seja revisitado, orçamento e tudo mais, né? Mas a gente tem que começar a olhar para as necessidades e ir ajustando. E aí eu também queria aproveitar a oportunidade para parabenizar essa comissão, né, do CMDCA. Não sou eu que estou lá representando o CPT, é meu presidente Rodrigo, mas assim, o esforço desses conselheiros, que são pessoas que estão nas organizações, mas são voluntários nesse lugar, né, do conselho, que se dedicam tempo para fazer realmente essa transformação, essa mudança na comunidade, né? E, assim, eu acho que a gente tem que bater palma, né, tirar o chapéu aí e reconhecer, porque realmente, assim, é muito comprometimento, né? A gente, quem está nessa área, né, a gente realmente se acredita no poder social, né, e faz esse investimento, né, porque a gente acredita nisso, né? E parabenizo mesmo todos que estão envolvidos, né, porque realmente precisa de muitos esforços, né, Débora, há tantos anos lutando com a gente, né, então a gente precisa de gente apoiando a causa e continuamente aí persistindo para que a gente possa realmente trazer novas soluções, novos caminhos. Débora. E é importante também deixar claro que esses projetos, eles passam por essas comissões no CMDCA que são muito exigentes. Não é qualquer projeto que é aprovado, porque são muitos projetos apresentados. Mas nem todos são aprovados, porque eles são extremamente exigentes. É um trabalho voluntário dos conselheiros do CMDCA,
Então, são pessoas que realmente têm esse amor à causa, que se dedicam mesmo, estudam o projeto, vê se tem condições de desenvolver aquele projeto, naquele prazo, daquela forma que está sendo previsto, para poder fazer a captação. Então, as pessoas não precisam ter medo, sabe, de acreditar, porque tem pessoas sérias trabalhando, né, em tudo isso para que isso aconteça. E principalmente pensar na criança que está lá na ponta e que precisa desse atendimento. E que eu falo que na assistência, são pessoas que são guerreiras mesmo, são pessoas que amam o que fazem, estão ali, a grande, eu digo assim, a grande assim, maioria quase absoluta por amor. Porque é difícil, é uma luta. Eu acompanhei o trabalho deles muitos anos e a gente sabe, é uma luta diária para manter o trabalho, para sobreviver, para não deixar essas crianças aí jogadas à própria sorte. Então, o que eu sempre peço é para que as pessoas, cada um que está nos ouvindo, fale com os parentes, fale com os amigos, né? No dia 14 agora, às 9 da manhã, o Dr. Marcos Gregório, que é auditor da Receita Federal, vai estar aqui dando explicação de como faz essa destinação para as OSCs e para a população, para quem quiser, vai estar aqui. Então, eu acho que quem tem dúvida, vem. Ele dá eu assisti uma palestra dele, ele explica muito bem, não deixa dúvida, sabe? Então, a gente está aí para divulgar e para apoiar, para que as pessoas possam destinar feliz, sabendo que vai ficar aqui, que vai ser bem usado, que esse dinheiro vai ser bem aproveitado. Programa bom, é programa com muitas informações e passa rápido, já tempo encerrado, mas só para encerrar, Débora, para quem está nos acompanhando, olha como é que é complexo então, né? Porque a gente está citando que essa destinação, 1% de pessoa física, 6% jurídica, 3 e 3 ali, né, entre o idoso e a questão da criança e do adolescente. 1% pessoa jurídica. Jurídica e 6% pessoa física, 3 e 3 aí entre idoso e adolescente. E aí a gente está falando que essa divulgação, essa campanha, ela não está chegando até as pessoas, muitas não sabem. Então já é um problema. E aí muitas vezes quando chega, faz a destinação, mas demora mais de um ano para que isso chegue até a ONG. Já é um segundo problema. Então a gente precisa melhorar essa comunicação, fazer mais campanhas e agilizar esse processo, desburocratizar, né? Agilizar é o que eu tenho desde que eu cheguei aqui. Aliás, foi um dos motivos que eu vim para cá, né? Porque a gente sempre acompanhando isso ali no conselho, que era muito... Chega um ponto que você fala, onde eu estou não dá mais, eu tenho que avançar um degrau para poder continuar ajudando. Então, era sempre uma coisa que me incomodava muito, essa morosidade. Mas hoje, hoje nós temos, como a Regiane falou, hoje nós temos uma comissão muito boa ali, um CMDCA muito ativo. Eu creio que as pessoas não precisam se preocupar, porque eu tenho visto que está agilizando. Olha, esse ano, abril, nós já votamos, né? Nós já votamos a autorização. Isso é inédito, porque já está, como que fala, autorizando bem antes da captação. Então, eu acho que o edital, esse edital com validade de 3 anos que a Regiane trouxe para nós, aí é ideal, sabe? Porque não dá, e foi uma das pautas que eu trouxe numa reunião, para a gente ficar com dinheiro retido no fundo, sendo que as pessoas fizeram a captação e quem destinou também quer ver o dinheiro que ele destinou sendo aplicado, né? Mas eu tenho certeza que essa agilidade virá e a gente está aí para cobrar isso, viu, Gabriel? Do que depender de mim, com certeza eu vou estar sempre cutucando a ferida aí para ser cada vez mais rápido, porque as crianças não podem esperar. Sem dúvida. Regiane Alves Costa Faia, coordenadora de projetos e mobilização de recursos da Casa da Criança Paralítica, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que todas as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador, que não conhecia e passa agora a ter mais essa ferramenta para poder ajudar as ONGs. Faço um novo convite para você retornar até aqui aos nossos estúdios para falar sobre esse, mas também sobre outros projetos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Gostaria de agradecer essa oportunidade e eu quero também agradecer à Câmara dos Vereadores, aos vereadores, porque, como eu disse, é um processo para que esse projeto, né, de lei chegue até aqui para a votação dos vereadores. Mas quando chega aqui é rápido.
então a gente consegue fazer, né, eles entendem a importância. Então, nosso menor problema é quando o projeto de lei chega na Câmara dos Vereadores, que é votado com agilidade. Então, a gente também queria agradecer ao Legislativo que apoia bastante essa causa. E, novamente, fazer este apelo, comunicar da importância da destinação do imposto de renda, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, e aproveitar deste momento, né, da declaração do imposto de renda, que muitas pessoas deixam para o final. Então, a gente tem aí cerca de um mês, e qualquer dúvida que tiver, entre em contato com as instituições, entra lá, vai lá no site, procura o contato, ou com o próprio CMDCA, que a gente faz todas as orientações. Ótimo. Fabiola Cavalcante, gerente de mobilização de recursos e comunicação da ONG Centro Promocional Tileide, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo até os nossos estúdios, dar as explicações, explicar também o trabalho que é realizado na ONG. Já faço um novo convite para retornar aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Bom, eu também gostaria de agradecer, né? Eu acho que essa é uma oportunidade, né? A gente falando de campanha, eu acho que a gente está fazendo essa difusão da informação, né? Que é importante. E eu gostaria de convidar todos, né? Venham, se aproximem das organizações da sociedade civil, se aproximem dos conselhos, né? Aqui do Legislativo. Vamos fazer uma construção coletiva, né? Porque o benefício é em prol de quem? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa sociedade, da nossa comunidade, né? Eu imagino que todo mundo quer fazer essa transformação, transformar as vidas, né? Então vem junto com a gente, apoia a gente, né? Apoia Campinas, apoia o município, vamos juntos construir aí uma Campinas melhor para todos, né? E estou aberto, o que precisar, à disposição. Muito obrigada. Ótimo. E vereadora Débora Palermo, presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para as Crianças e Adolescentes, também é presidente da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida aqui da Câmara. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo nos nossos estúdios. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador a sua experiência como parlamentar, mas dentro do Conselho Tutelar também de grande valia, e fica aberto aí para suas considerações Gabriel, finais. eu que agradeço muito, viu, o programa, a questão de ordem, tratar desse tema de importância e relevância para a nossa cidade, né, para garantia de direitos das crianças, dos idosos. Parabenizar o trabalho da Casa da Criança Paralítica, da Tileide, que fazem um trabalho aí há muitos anos maravilhoso na nossa cidade, assim como muitas OSCs. E eu quero pedir para a população, né, um pedido para a população. Doem, falem com as pessoas, falem com a família, para doar, fazer essa destinação, né? Destinar para esse fundo da criança ou do idoso, para esse dinheiro ficar na nossa cidade, para ser aplicado em políticas públicas na nossa cidade. E convidar, né, as pessoas, os empresários, né, para que venham nessa reunião no dia 14, às 9 da manhã aqui no plenário, para ver como é simples essa destinação, tirar suas dúvidas. Se quiser ligar no gabinete, a gente também tira as dúvidas, mas não deixe de doar. Não deixe de doar, porque nossas crianças, nossos idosos precisam, né, de políticas públicas efetivas, e políticas públicas efetivas precisam de recursos. E nós contamos com vocês. Muito obrigada. Sem dúvida, e nós agradecemos você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído aí com mais este assunto. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.